Imagine a cena: Roma, não a cidade eterna de glórias e mármore que conhecemos, mas envolta em fumaça e silêncio sepulcral. Séculos antes de seu império dominar o mundo, ela foi saqueada, humilhada e quase apagada da história. Neste relato, você descobrirá como tribos gálicas marcharam até as portas de Roma, transformando um dia de derrota em uma ferida nacional que jamais seria esquecida. Verá como os últimos defensores se refugiaram no Capitólio, à espera de um destino cruel, até que um alerta inesperado, o grasnar de gansos sagrados, mudou tudo. Conhecerá a figura de Marco Mânlio, o herói que repeliu o ataque noturno e se tornou símbolo de resistência inquebrantável. E entenderá como, 3 séculos depois, Júlio César não invadiu a Gália apenas como conquistador, mas como um homem movido pela memória de uma dívida antiga. Esta não é apenas a história de uma queda. É o relato de como, das cinzas da vergonha, nasce uma determinação ferrenha, a de nunca mais curvar-se diante de um inimigo. Se este tema despertou sua curiosidade, sugira nos comentários outros momentos históricos que merecem ser revividos. E não deixe de acompanhar este canal, onde a história ganha vida todos os dias, transformando fatos do passado em lições para o presente. Muito além das montanhas alpinas, onde hoje se estendem a França, a Suíça, o sul da Alemanha e a República Tcheca, floresceram por séculos povos que grego e romanos chamariam mais tarde de celtas. Entre eles, um grupo se destacaria na memória dos latinos, os gauleses, habitantes de vastas terras ao norte da Itália. Seu modo de vida, suas crenças e sua organização social pouco tinham em comum com as civilizações mediterrâneas. E foram eles os primeiros a desafiar Roma no coração mesmo de seu futuro império, provando que a ambição não conhece fronteiras. Os celtas não formavam um reino unificado. Cada tribo vivia sob suas próprias leis, seguia seus líderes e adorava seus deuses. Ainda assim, compartilhavam uma língua, costumes semelhantes, um jeito próprio de construir suas aldeias e uma visão de mundo profundamente espiritual. Por volta do século VI a.C., começaram a se expandir, movendo-se lentamente para o sul e o leste da Europa. Não eram migrações organizadas como exércitos em campanha, mas um avanço constante e irresistível. Uns buscavam terras férteis, outros novos mercados para comerciar, e havia aqueles que simplesmente procuravam presas fáceis. Entre esses migrantes estavam os Sênones, uma tribo celta que, séculos depois, cruzaria os Alpes e se estabeleceria no norte da Península Itálica, em uma região que os romanos chamariam de Ager Publicus Gallicus. Antes deles, aqueles territórios pertenciam a etruscos e umbros, que recuaram sob a pressão dos recém-chegados. Seriam justamente os Sênones os protagonistas de um drama que abalaria Roma até suas fundações. Contrariando a imagem de bárbaros ignorantes pintada por cronistas romanos posteriores, os gauleses eram um povo sofisticado. Construíam fortificações robustas, dominavam a metalurgia e produziam armas de ferro, além de joias de bronze, ouro e vidro. Alguns guerreiros, como demonstração de coragem e desdém pela morte, entravam em batalha com o torso nu. Seus cabelos, erguidos e fixados com uma pasta de cal, formavam uma espécie de crista que, para os adversários, parecia a juba de uma fera pronta para o ataque. Sua sociedade dividia-se em 3 camadas: a nobreza, os homens livres e os dependentes. Mas nenhum grupo era tão influente quanto os druidas, sacerdotes, juízes, médicos e guardiões do conhecimento sagrado, transmitido oralmente ao longo de gerações. A crença em uma vida após a morte era tão arraigada que enterravam seus mortos com armas, alimentos e pertences, como se preparassem uma viagem para outro mundo. Entre os gauleses, não havia um rei supremo. Os líderes eram escolhidos por sua bravura em combate, sua capacidade de unir aliados e sua generosidade em distribuir espólios. Um chefe bem-sucedido organizava banquetes, recompensava seus guerreiros e atraía mais seguidores. Seus nomes ecoavam em canções e lendas, passando de geração em geração. Foi assim que surgiu a figura de Breno, um homem cujo nome ficaria marcado na história como sinônimo de terror para Roma. Mas, por enquanto, ele era apenas uma sombra no futuro. Os primeiros contatos entre gauleses e os povos do sul começaram com o comércio. Pelas antigas rotas que vinham do Báltico, atravessando a Europa Central, eles levavam âmbar, peles, mel e sal. Em troca, recebiam vinho, azeite, cerâmica fina e armas. Os mercadores mediterrâneos não percebiam, por trás da aparente desordem e do barulho dos comboios gauleses, uma estrutura social complexa e coesa. Mas, já no século V a.C., o comércio deu lugar à expansão. O vale do rio Pó, rico e fértil, tornou-se um alvo irresistível.
Os gauleses cruzaram os Alpes pelos passes de Selvio e Penino, estabelecendo-se nas planícies e subjugando ou expulsando as tribos locais. Suas aldeias começaram a aparecer cada vez mais perto das cidades etruscas, que, alarmadas, passaram a buscar ajuda inclusive em Roma. Nessa época, porém, Roma ainda não era a potência que viria a ser. Era uma cidade em ascensão, cercada por comunidades latinas, sem um exército poderoso, muralhas imponentes ou uma política externa estratégica. Os gauleses pareciam uma ameaça distante, meros bárbaros do norte não mais perigosos que outros inimigos. Mas sua força não estava na estratégia ou na disciplina, e sim na velocidade, no ímpeto e na quantidade. Quando atacavam, faziam-no com uma rapidez avassaladora, sem aviso. Enquanto isso, os gauleses, já estabelecidos em suas novas terras, olhavam cada vez mais para o sul. Lá, além das colinas, estavam cidades repletas de grãos, vinho e prata. Os habitantes locais não estavam preparados para invasões relâmpago. Seus exércitos eram lentos e desorganizados. Nos vilarejos gauleses, jovens guerreiros ouviam histórias sobre riquezas, glórias e cidades onde até as ruas eram pavimentadas com pedra. Não era uma ordem direta, mas o caminho já estava traçado. Assim começou o confronto que se tornaria a primeira grande humilhação de Roma, embora, naquele momento, a cidade ainda não soubesse que uma tempestade se formava ao norte, pronta para abalar seus alicerces. Por volta de 390 a.C., Roma já era uma força respeitável no Lácio, embora seu poder não se estendesse muito além de suas fronteiras. Ao norte, no Vale do Pó, as tribos gaulesas, especialmente os sênones, consolidavam seu domínio. Eles haviam cruzado recentemente os Alpes e ocupado parte do território próximo à Etrúria, região habitada pelos etruscos, um povo que outrora rivalizara com Roma, mas que agora perdia influência. Uma das cidades mais importantes da região era Clúsio, um centro fortificado no interior da Toscana, cujos habitantes viviam da agricultura, do comércio e do artesanato. Quando souberam que um grupo de sênones, liderado por um chefe chamado Breno, avançava em sua direção, perceberam que não teriam forças para resistir sozinhos. Na esperança de evitar o conflito, os clusinos enviaram uma embaixada a Roma, pedindo apoio para uma missão diplomática. Confiavam que o prestígio crescente dos romanos entre os povos latinos e etruscos poderia conter a ameaça. Roma atendeu ao pedido e designou 3 irmãos da nobre família Fábia, cujo nome carregava peso no Senado e no Exército, para atuarem como mediadores neutros. No entanto, ao chegarem ao acampamento gaulês, os emissários romanos fariam algo que mudaria o curso da história. E não para melhor. O que deveria ser uma missão diplomática transformou-se em um ultraje insuportável. Os senones, ao ouvirem as palavras dos Fábios, não encontraram nelas a neutralidade esperada, mas sim uma acusação velada e depois, uma provocação aberta. Um dos irmãos, com a arrogância que só a nobreza romana se permitia, lançou sobre os gauleses acusações diretas, usurpadores de terras alheias, agressores de povos pacíficos. Os guerreiros de Brem ouviram em silêncio, mas cada palavra gravou-se em suas mentes como uma afronta. E o pior ainda estava por vir. Em flagrante violação das leis que regiam as relações entre os povos, os emissários romanos não se limitaram a palavras. Segundo os relatos dos próprios cronistas latinos, eles empunharam armas. Um dos Fábios, nas palavras de Lívio, teria ele mesmo ceifado a vida de um guerreiro gaulês em combate, lutando ao lado dos clusinos como se fosse um soldado qualquer, não um diplomata, não um mediador, mas um beligerante. Era uma traição aos costumes que, desde tempos imemoriais, protegiam os mensageiros da guerra. Os Fábios, enviados para evitar o sangue, tornaram-se seus derramadores. Brem, porém, ainda buscava uma solução que não fosse a espada. Enviou uma delegação a Roma não com um ultimato, mas com um pedido formal, que os responsáveis fossem entregues para responder por suas ações. Não era uma declaração de guerra, era um apelo à justiça, um gesto dentro das normas que ambos os povos, em tese, respeitavam. Mas o Senado romano, em sua cegueira, preferiu a desonra à responsabilidade. Não apenas recusou-se a punir os Fábios, como, segundo algumas fontes, premiou um deles, elevando-o a tribuno militar no ano seguinte. Para os senones, foi a gota final. Não se tratava mais de uma ofensa a Brem, mas de um insulto à honra de todo o povo gaulês. Entre eles, quando um juramento era quebrado, especialmente sob a máscara da neutralidade, a justiça não se alcançava com palavras. Exigia-se ação.
Reunidos em assembleia, os anciãos e guerreiros ouviram Brem recordar os companheiros caídos, a humilhação sofrida e o desprezo com que Roma rejeitara suas queixas. A decisão foi unânime: marchar sobre a cidade que os desonrara. Não haveria aviso prévio, nem cerimônias de guerra, nem lentos preparativos. Os gauleses avançaram como uma tempestade, sem bagagens pesadas, sem máquinas de cerco, sem a pompa que retardava outros exércitos. Moviam-se rápidos, leves, com um único objetivo: fazer com que Roma pagasse, de uma vez por todas, pelo seu orgulho. O caminho de Clusio até o Lácio não era curto, mas também não oferecia obstáculos intransponíveis. Cidades ao longo da rota ou fecharam suas portas, temendo envolvimento, ou não tiveram tempo de organizar resistência. Roma, distraída com seus conflitos locais e convencida de que a missão aos clusinos era um assunto menor, não percebeu a ameaça até que fosse tarde. Quando as notícias chegaram que um exército gaulês aproximava-se das fronteiras, o pânico instalou-se. A mobilização foi apressada, desorganizada, mas o tempo já havia sido perdido. Por um único ato de arrogância, por recusar-se a admitir um erro, Roma agora enfrentava uma guerra que não escolheu e para a qual não estava preparada. Os gauleses não queriam aquela luta. Mas depois que sua honra foi pisoteada e suas demandas, ignoradas, entenderam que as palavras não tinham mais valor. O exército romano marchou ao norte para interceptá-los, mas a batalha que se aproximava não seria como as outras. Não haveria tempo para chamar aliados, nem para treinar recrutas. Roma teria que lutar com o que tinha: cidadãos comuns, agricultores arrancados de seus campos, artesãos deixando suas oficinas, veteranos de guerras passadas, cujos corpos já não eram os mesmos. No comando, tribunos militares com poderes consulares, homens que, naquele ano, detinham a máxima autoridade, mas cuja estratégia seria posta à prova como nunca antes. Brem avançava com uma velocidade que deixava os romanos atônitos. Não havia cercos demorados, nem negociações, nem o peso de um trem de suprimentos a retardar a marcha. Os gauleses vinham em linha reta, movidos por um único propósito: castigar a cidade que profanara as leis sagradas entre os povos. Nas proximidades de Roma, às margens do rio Alha, afluente do Tibre, ao norte da cidade, os romanos escolheram seu campo de batalha. O terreno, uma planície entre colinas e o rio, parecia favorável: a água protegeria um flanco, enquanto as elevações limitariam os movimentos inimigos pelo outro. Mas havia um problema crucial: as linhas romanas eram demasiado extensas para o número de soldados disponíveis. E o ponto mais fraco, o flanco direito, próximo a uma elevação, foi ocupado pelos menos experientes, na crença de que o terreno acidentado desestimularia um ataque por ali. Os gauleses formaram-se à frente, sem a disciplina rígida das legiões, mas com uma presença avassaladora. Homens altos, muitos com cabelos claros embranquecidos pela cal, rostos pintados com padrões de guerra, armaduras de bronze que retiniam a cada movimento. Seus gritos, o choque das armas, o som gutural de suas vozes, tudo isso erodia a moral dos romanos, a maioria dos quais nunca havia visto inimigos como aqueles. A batalha começou com um golpe fulminante. Brem identificou a fraqueza no flanco direito e lançou contra ele o peso de seu ataque. Os gauleses, aproveitando-se do terreno, contornaram a linha romana e desferiram um golpe tão violento que a defesa desmoronou em instantes. O pânico espalhou-se como fogo. Alguns tentaram recuar em direção ao Tibre e outros fugir pela planície. O centro e o flanco esquerdo, sem apoio, vacilaram. As ordens dos tribunos afogaram-se no caos. Soldados, cercados, começaram a dispersar-se. Muitos atiraram-se ao rio, na esperança de alcançar a outra margem, mas a correnteza do Alha era traidora, e os pesados equipamentos os arrastaram para o fundo antes que pudessem escapar. Em pouco tempo, do exército romano não restava quase nada. Segundo Livio e Plutarco, apenas uma pequena fração conseguiu recompor-se e recuar para Veios, cidade aliada onde, ironicamente, Roma havia recentemente travado suas próprias batalhas. Os demais ou caíram no campo, ou fugiram em desordem, espalhando o terror pelo caminho. A notícia do desastre chegou a Roma antes mesmo que os sobreviventes. Refugiados, com os rostos marcados pelo medo, contavam histórias confusas e aterradoras. Uns diziam que o exército fora aniquilado, outros, que os bárbaros já estavam às portas. O Senado reuniu-se às pressas, mas todos sabiam a verdade nua e crua: não havia tempo para reorganizar as defesas. Restava apenas tentar salvar o que ainda pudesse ser salvo.
A Batalha do Alha entrou para a história de Roma como uma das mais vergonhosas derrotas da República nascente. O dia 18 de julho seria para sempre lembrado como Daisater, um dia de luto, em que nem assembleias públicas nem rituais religiosos eram permitidos. Ficou gravado na memória coletiva como o momento em que Roma, invencível em sua própria lenda, viu-se desnuda, à mercê de um inimigo que não compreenderá a tempo. As causas da derrota eram muitas: a surpresa do ataque, a pressa na mobilização, a falta de reconhecimento adequado, o erro tático na escolha do terreno. Mas acima de tudo, Roma subestimara a determinação gaulesa. Aqueles que consideravam bárbaros a demonstraram uma velocidade, uma ferocidade e uma coesão para as quais a cidade não estava preparada. Brem não perdeu tempo com celebrações. Não ergueu troféus no campo de batalha, nem permitiu que seus homens se demorassem. O exército gaulês seguiu adiante, rumo à sua presa final. Roma, desguarnecida, tinha agora apenas dias, talvez horas, antes que o inimigo estivesse diante de seus muros. E então, pela primeira vez em sua história, a cidade eterna olharia nos olhos a possibilidade de seu próprio fim. A sombra de Brem pairava sobre Roma como uma sentença. As portas da cidade, outrora símbolos de poder e invulnerabilidade, agora se abriam para um vazio aterrador, o vazio deixado pela catástrofe de Alha, onde o exército romano, esmagado e disperso, deixará de existir como força coesa. Apenas os poucos sobreviventes, ensanguentados e exaustos, conseguiram arrastar-se até veios ou voltar à urbe para dar o alerta final. Mas era tarde. O pânico, esse inimigo invisível, já se infiltrava nas ruas, nos lares, nos corações dos que ainda permaneciam. Não havia tempo para reorganizar legiões, para forjar armas ou treinar recrutas. As decisões eram tomadas em meio ao caos, entre gritos de desespero e olhares perdidos. E foi nesse momento de colapso que o Senado, com a frialdade que só a desesperança pode impor, tomou uma resolução que ecoaria como um lamento e também como um ato de resistência última. A ordem foi clara e cruel: Roma deveria ser abandonada. Mulheres, crianças, ancianos, todos aqueles que não podiam empunhar uma espada ou sustentar um cerco foram compulsoriamente evacuados. Uns rumaram para as vilas rurais, outros buscaram refúgio em veios ou nas cidades latinas aliadas. A cidade que um dia abrigara reis e heróis agora se esvaziava, como um corpo que perde seu sangue. Mas não totalmente. Porque no alto do Capitólio, aquele rochedo sagrado onde pulsava o coração de Roma, uma última linha seria traçada. Ali, entre os templos dos deuses e os cofres do erário, concentrarão-se os que restavam, senadores de cabelos brancos, sacerdotes com suas insígnias, os últimos soldados ainda capazes de lutar e aqueles poucos cidadãos que, por orgulho ou destino, escolheram ficar. Eram poucos. As provisões, escassas. As muralhas do Capitólio, embora antigas, ofereciam alguma proteção, mas contra um exército sedento de vingança, até as pedras pareciam frágeis. E então, quando os gauleses irromperam pelas portas abandonadas, depararam-se com um espetáculo que os deixou momentaneamente paralisados. Nas ruas desertas, junto ao fórum, uma fileira de figuras imóveis, vestidas com as togai praetestai de púrpura, símbolo de sua dignidade senatorial, aguardava em silêncio. Não como fugitivos, não como suplicantes, mas como estátuas vivas de uma Roma que se recusava a ajoelhar. Brem e seus homens, a princípio, confundiram-nos com esculturas. Só quando um deles, ao tocar um dos velhos patrícios, percebeu o calor de um corpo ainda respirando, compreenderam a verdade: aqueles homens haviam escolhido morrer em pé. A lâmina gaulesa não poupou nenhum. Mas seu sacrifício não foi em vão. Porque enquanto o sangue dos ancestrais ainda manchava as pedras do fórum, no Capitólio a resistência se organizava. Os bárbaros tomaram Roma sem luta. As muralhas da cidade, baixas e mal conservadas, não ofereceram obstáculo. As casas foram saqueadas, os templos profanados, os telhados arrancados em busca de ouro escondido. O que não foi levado, foi queimado. O fumo subia em espirais negras sobre a urbe que, em poucos dias, se transformou em um esqueleto de cinzas. Mas o Capitólio resistia. Brem lançou seus homens contra as encostas íngremes do morro, mas os ataques foram repelidos. Os gauleses não tinham máquinas de cerco, nem experiência em assaltos prolongados. Começou, então, um impasse mortal. Os antigos divergem sobre sua duração. Lívio fala em 7 meses de agonia, outros, em semanas ou alguns meses.
O certo é que, sob o sol escaldante da Itália Central, ambos os lados apodreciam. Os sitiantes, sem mantimentos suficientes, viam suas fileiras dizimadas por doenças e deserções. Os sitiados, no alto do Capitólio, enfrentavam a fome com uma teimosia que beirava o fanatismo. Foi nesse inferno que a lenda nasceu. Uma noite, enquanto os guardas dormiam e até os cães, exaustos, silenciaram, os gauleses tentaram uma escalada furtiva pelas encostas mais abruptas do Capitólio. Subiram em silêncio, quase alcançando o cume, quando um grito agudo rasgou a escuridão. Não eram homens, nem bestas de guerra, eram os gansos sagrados de Juno, poupados do caldeirão pelo voto religioso dos defensores. Seu grasnar desesperado acordou Marco Manlio, um dos últimos guerreiros ainda de pé. Sem hesitar, ele arremessou-se contra o primeiro invasor, atirando-o no vazio, enquanto seu brado despertava os demais. O ataque foi contido. E desde então, o nome de Manlio tornou-se sinônimo de salvação, um farol na noite mais longa de Roma. Mas o cerco continuava. Abaixo, a cidade que fora o orgulho do Lácio era agora um monturo de ruínas. Os gauleses, entre saques e incêndios, reduziram após séculos de história. Tudo que não fora levado pela pressa da evacuação virou presas de guerra, vasos de bronze, estátuas de ancestrais, os tesouros dos templos. Roma, a cidade que um dia desafiara reis e deuses, jazia deitada no pó. E no entanto, no Capitólio, a chama ainda ardia. Até que chegou o momento das negociações. O acordo, segundo a tradição, foi selado com 1000 libras de ouro, o preço da humilhação. As balanças foram dispostas à vista de todos, talvez no fórum devastado ou nos degraus de algum templo ainda de pé. Mas quando o metal começou a ser pesado, os gauleses, astutos, manipularam os pesos. Os romanos protestaram, mas Brem, com um gesto que entraria para a eternidade, jogou sua espada sobre a balança e cuspiu as palavras que queimariam na memória de Roma como um ferro em brasa: Vai victis. Ai dos vencidos. Não era uma ameaça. Era uma lei. Uma verdade nua e cruel: na guerra, o forte dita as regras, e o fraco só tem o direito de calar. Os cronistas divergem sobre o desfecho. Uns dizem que o resgate foi pago, e os gauleses partiram com seu butim. Outros, que foi o retorno de Camilo, o herói exilado, com um exército reunido às pressas, que expulsou os invasores ou os forçou a recuar. Mas a verdade, independente dos detalhes, é uma só: quando Brem finalmente deixou Roma, levava consigo ouro e despojos, mas deixava para trás algo muito mais valioso: uma ferida aberta no orgulho de um povo. Uma ferida que, como todo trauma, se transformaria em cicatriz, e a cicatriz, em armadura. Porque Roma não morreria ali. Do escombro, do luto, do gosto amargo da derrota, nasceria uma cidade nova, mais dura, mais astuta, mais implacável. Uma cidade que jamais esqueceria o nome de Brem. Não como um simples bárbaro, mas como o primeiro grande espelho de sua própria fragilidade. E também, paradoxalmente, como o catalisador de sua grandeza futura. Porque só quem conhece a derrota aprende a vencer. E Roma, a partir daquele dia, juraria nunca mais será vencida. Uma frase que ecoaria não apenas nos muros do Senado, mas nos quartéis das legiões, nas praças do fórum e nas salas de aula dos jovens patrícios: Vai victis. Ai dos vencidos. Palavras que Breno cuspiu com desdém enquanto a balança pendia sob o peso do ouro romano, mas que Roma transformaria em um juramento sagrado. Porque aquele bárbaro de cabelos ruivos e olhares frios, que os historiadores romanos pintariam como um monstro sedento de sangue, era na verdade algo muito mais perigoso: um espelho. Um homem que agia com propósito, que calculava riscos, que soube parar quando a vitória poderia se tornar armadilha. Não arrasou os templos como fariam outros conquistadores. Não massacrou a população como fizeram os assírios em Nínive. Aceitou o resgate e partiu. Por quê? As teorias se multiplicam como sombras na noite. Talvez suas tropas, enfraquecidas pela fome e pelas doenças, já não aguentassem mais um cerco prolongado em terra hostil. Talvez o ouro e a honra recuperada, depois de séculos de humilhação gálica, fossem suficiente. Ou talvez, e está a hipótese que mais incomodava os romanos, Breno enxergasse o que eles ainda não viam: que permanecer ali, no coração de um império nascente, era como abraçar uma serpente adormecida. Porque Roma, mesmo de joelhos, não era uma presa qualquer. Era uma fera ferida. E feras feridas têm memória longa.
Os anais não registram seu fim. Livio menciona apenas que os gauleses partiram carregando seu butim, sem uma palavra sobre o destino do chefe. Alguns, séculos depois, confundiriam esse Breno com outro, aquele que, um século mais tarde, arrasaria Delfos na Grécia. Mas eram homens diferentes, unidos apenas pelo nome e pela capacidade de semear terror. O que importava era o que o nome Breno passou a significar em Roma, um aviso gravado a fogo na consciência coletiva. O inimigo que veio do norte não apenas destruiu, lhe ensinou. E sua lição doía mais que qualquer espada. Porque anos depois, quando Roma já estendia suas asas sobre o Mediterrâneo, ainda se lembrava daqueles dias em que sua soberba foi esmagada sob as sandálias de um bárbaro. Lembrava do peso daquelas palavras junto às balanças do Capitólio, repetidas por generais antes das batalhas, sussurradas por senadores em debates acalorados, recitadas por mestres aos jovens nobres como um mantra de sobrevivência. Vai victis. Não como uma maldição, mas como um chamado. Porque o verdadeiro perigo não era ser vencido, era esquecer que se pode sê-lo. Quando os gauleses se retiraram, deixaram para trás uma cidade que, pela lógica de qualquer outro povo, deveria ter morrido. Ruas entulhadas de escombros, templos profanados, casas reduzidas a cinzas. O que restava de Roma parecia mais um cemitério do que uma capital. Os vizinhos, os etruscos, os latinos, todos esperavam o óbvio, que os sobreviventes, espalhados pelos arredores, abandonassem aquele monturo de pedras e se refugiassem em Veios, a cidade etrusca conquistada décadas antes. Veios, com suas muralhas intactas, seus poços cheios, suas casas de tijolos. Uma escolha racional. Uma rendição disfarçada de pragmatismo. Muitos, de fato, defendiam isso. Até entre os patrícios, havia quem sussurrasse que os deuses haviam abandonado Roma, que o destino da cidade estava selado. Mas então surgiu ele, o homem cuja própria vida era um símbolo de resiliência. Marco Fúrio Camilo, o vencedor de Veios, o general que já fora exilado e voltou quando a pátria chamou. Um homem que conhecia o gosto da derrota e da redenção. E quando falou, sua voz não foi apenas ouvida, foi sentida. Roma não é feita de pedras, terá que ter rugido perante o Senado reunido, os olhos inflamados por uma fé que nem o fogo gálico conseguirá consumir. Roma são os lares de nossos antepassados, são os altares de nossos deuses, é a terra onde jazem nossos mortos. Quem abandonar este solo abandonará também sua honra. E um povo sem honra não merece nem mesmo o nome de povo. As palavras de Camilo não eram apenas retórica. Eram um golpe de martelo no bigorna da história. E o Senado, tremendo entre o medo e a vergonha, curvou-se não à lógica, mas à necessidade de ser mais do que vítimas. Roma ficaria. Roma renasceria. E assim começou o trabalho hercúleo. Os primeiros a voltar foram os que nunca haviam abandonado de todo, camponeses que se escondiam nas colinas, artesãos que guardavam suas ferramentas como relíquias, famílias que enterravam seus mortos à noite para não atrair saques. Depois vieram os soldados sobreviventes, os magistrados, os sacerdotes, todos enfrentando o mesmo espectro de devastação. O Capitólio, outrora coroa da cidade, agora era um esqueleto carbonizado. As ruas, antes pavimentadas com orgulho, estavam obstruídas por vigas quebradas e telhados desabados. O ar cheirava a cinza e a derrota. Mas onde outros viram um fim, Camilo viu um começo. E seu primeiro ato não foi reconstruir casas, mas erguer muralhas. Porque Roma jamais seria pega desprevenida novamente. A política interna e externa de Roma transformou-se sob o peso dessa lição. Poucos anos após a expulsão dos Senones, o Lácio inteiro tornou-se uma fortaleza. As muralhas foram reconstruídas e ampliadas, a muralha serviana ergueu-se como um escudo de pedra, e os postos de vigilância nos passes setentrionais dos Apeninos multiplicaram-se. Os gauleses já não eram vistos como bárbaros distantes, mas como uma ameaça concreta, próxima e recorrente. E a história provaria que essa desconfiança não era infundada. Em 367 a.C., o espectro voltou. Os gauleses reapareceram às portas de Roma. Desta vez, porém, não encontraram uma cidade paralisada pelo terror, mas um exército preparado. Na Batalha de Anchur, as legiões romperam suas linhas, uma vitória, sim, mas que só reforçou a certeza de que o perigo nunca dormia. Cada reforma militar que se seguiu, cada ajuste na tática ou no armamento, nascia dessa pergunta obsessiva: e se eles voltarem?
A resposta veio na forma de uma máquina de guerra aperfeiçoada. A infantaria pesada tornou-se o núcleo do exército romano, o equipamento foi padronizado, e a disciplina, levada ao extremo. Não bastava vencer, era preciso estar sempre pronto para vencer de novo. A Via Flamínia, estrada que cortava o norte em direção ao Crimiso, não foi apenas um feito de engenharia, foi uma declaração: Roma controlaria não só o território, mas o tempo. Tropas poderiam marchar em dias onde antes levavam semanas, notícias de invasões chegariam antes que os invasores. O trauma do saque solidificou-se na memória coletiva. O dia da Batalha dos Alia tornou-se das nefastus, proibidas assembleias, casamentos ou campanhas militares. Até o som das trombetas era evitado, como se o eco pudesse invocar a desgraça. E na arte, na retórica, na própria imaginação romana, o gaulês tornou-se um arquétipo do horror alto, de cabelos longos e bigodes espessos, vestido em trajes estranhos aos costumes da urbis. Não era apenas um inimigo, era a encarnação do caos que um dia havia triunfado. Odiá-lo era um dever cívico, destruí-lo, uma necessidade existencial. Quando, no início do século III a.C., os gauleses da Gália Cisalpina ousaram desafiar Roma novamente, a resposta foi imediata. Em 225 a.C., tentaram invadir a Itália Central e foram esmagados. 3 anos depois, Marco Cláudio Marcelino aniquilou os ínsubres em Clastídio, uma vitória que lhe valeu não só o triunfo, mas a gratidão eterna de um povo que via naqueles corpos caídos a expiação de uma humilhação antiga. Cada golpe desferido contra os gauleses era mais do que uma batalha ganha, era a correção de um erro histórico, a restauração da honra maculada. Mas foi Júlio César quem levou essa missão ao seu clímax. Em seus comentários sobre a Guerra Gálica, ele não descreve apenas uma campanha militar, descreve uma cruzada. Os gauleses são retratados como um povo intrinsecamente rebelde, cuja subjugação não é apenas estratégica, mas moral. Quando suas legiões avançavam pelo Reno, Roma não via conquista, via purificação. César não apenas expandia fronteiras, ele extirpava o medo que assombrava a República havia séculos. E o medo, uma vez domesticado, tornou-se força. Os nomes de Breno, o grito vai victis, a lenda de Manlio e os gansos sagrados que salvaram o Capitólio, tudo isso era repetido nas escolas, nos fóruns, nos rituais. Não como história, mas como advertência. Roma aprendeu que ser invencível não era um dom, mas uma escolha, a escolha de nunca baixar a guarda. Assim, o saque gaulês deixou de ser uma ferida para se tornar o cimento da identidade romana. O terror de 390 a.C. foi tecido na alma da República, endurecendo suas instituições, afiando suas espadas, moldando sua política. Quando as legiões já marchavam sobre a Grécia, o Egito e a Britânia, quando o mundo tremia diante do SPQR, algum soldado, em meio à poeira de uma estrada distante, ainda ouvia o eco dos cascos gauleses sobre as pedras do Fórum. E sabia, se Roma era agora a senhora do mundo, era porque um dia havia conhecido o gosto da derrota e jurado nunca mais prová-lo.